Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou apresentar algumas notícias de maneira breve. A primeira delas é que a comunidade de desenvolvedores Armbian fecharam a release 25.2 no final do mês de fevereiro de 2025. A parte mais bacana na minha avaliação é a evolução do kernel mainline para o chip RK3588. A única placa que eu tenho com este chip RK3588 é a ROC 5B, e eu gostei bastante dessa placa. Uma pena saber que ficou mais cara para quem mora aqui no Brasil. Apesar do desenvolvimento do kernel mainline não ter envolvimento direto com a comunidade Armbian, eu faço questão de acompanhar as novidades por aqui, porque eu considero o Armbian ser o melhor sistema operacional para o ROC 5B. E saímos das builds com kernel 6.1.99 e fomos para as builds com kernel 6.12. Temos notícias de melhorias nos drivers HDMI, USB 3.0 e Bluetooth. Eu particularmente nunca tive problema com HDMI, nem com USB 3.0 e nem com Bluetooth. Mas eu resolvi fazer um teste rápido. A placa ela é capaz de fazer o boot diretamente pelo NVMe. Eu fiz um vídeo de tutorial de como fazer a gravação da memória flash SPI para dar prioridade de boot para o NVMe. Para quem acompanhou o tutorial, basta gravar a imagem da distribuição no NVMe e aproveitar. E aqui eu escolhi a imagem com Gnome e que já vem com a biblioteca mesa instalada para ter aceleração de vídeo pela GPU integrada no chip, que é muito boa para os padrões do segmento, diga-se de passagem. Mas quando eu fiz o teste, eu tive algumas surpresas. A primeira delas é que o kernel que o pessoal da Armbian compilou é o fork da Rockchip. Depois eu fui procurar alguma build com kernel mainline, mas eu não encontrei. Outra surpresa é que os drivers estão excelentes. Eu uso um módulo Wi-Fi e Bluetooth da Intel com conector M2, que antes não estava funcionando, mas agora está ótimo. E a última é que corrigiram também os problemas com a alimentação da placa quando utilizamos cabos USB tipo C com fonte do tipo Power Delivery. Eu fiquei bem satisfeito, porém eu estava na expectativa apenas do kernel não ser o fork proprietário do Rockchip. E agora uma notícia mais rápida, parece que clonaram o Satiator. Para quem não conhece, o Satiator era uma alternativa mais antiga ao Saru. Ele vai encaixado numa porta de expansão do Saturn. Ele foi lançado em 2020, é um projeto proprietário, diferente do Saru, que foi lançado em 2023 e é de código aberto. E alguns usuários do Twitter estão esperando alguma avaliação para saber se realmente esse clone pirata aqui funciona. Já esse projeto aqui eu não sei dizer se é um clone, mas eu acredito que eu já vi alguma loja vender um projeto proprietário de mod HDMI para o PS2 Slim. Me parece ser recente, pelo que eu vi tiveram apenas 7 unidades vendidas. Não sei dizer se é um projeto pirata derivado de algum outro projeto proprietário. Se alguém puder tirar essas dúvidas nos comentários, eu agradeço. O Sr. Kazuhiko Nisha, pai da arquitetura de computadores MSX, compartilhou que me parece ser um mod inspirado na MSX Goa'uld, porque nas fotos ele retira o Z80 desse MSX da Sony e coloca uma espécie de Megazord em cima. Pelo que eu identifiquei, tem duas Time Primer 25K, um F32S3, dois conectores de cartão microSD e um conector SPDIF. O Sr. Kazuhiko Nishi ainda disse que esse mod é capaz de transformar um MSX1 em um MSX2++, ou em um MSX Turbo+, mas eu não consegui entender maiores detalhes. E para os interessados em MSX ou na MSX Goa'uld, eu estarei presente na MSX Rio 2025, na nave do conhecimento, no dia 22 de março. E a Raspberry Pi Foundation lança uma nova revisão da sua SDK. Tivemos uma série de placas baseadas no chip RP2040 e RP2350 adicionadas na SDK. E para criar um projeto usando essas placas, basta adicionar essa diretiva Pico_Board no CMake. Mas o que me fez dar destaque para esta release em particular é que agora deram suporte a clock de 200 MHz para RP2040. A única exigência da SDK é que o regulador de tensão seja de pelo menos 1,15 volts. O clock é ativado pela interpretação dessa macro aqui pelo pré-processador. Tem outras novidades na release da SDK, mas eu vou parar por aqui. Tem loja no AliExpress que está cortando placas funcionais de Nintendo Wii e vendendo com saída de vídeo componente ou VGA. E aqui eu gostaria de compartilhar esse post do usuário Voltar, sem entender qual é o público-alvo deste produto Wii, oh my god, what the... Mas essa crítica que ele fez sobre fazer esse tipo de intervenção em um Wii original, eu não concordo integralmente. Eu vejo muita gente fazendo modificações agressivas em consoles originais, consoles descontinuados e, em alguns casos, equipamentos raros, com pouca tiragem. Gente que acaba descaracterizando completamente a identidade do console. Eu acredito que essa discussão já vale um vídeo dedicado sobre o assunto, mas sendo breve, eu particularmente faço apenas mods que sejam reversíveis em um console original e em boas condições, mas eu sou partidário de que se a pessoa é dona do equipamento,
ela pode fazer o que ela quiser com o aparelho. Se a preservação dos consoles em seu formato original é tão importante assim para essa pessoa, ela que pegue seu próprio dinheiro e preserve a maior quantidade de consoles que ela acreditar ser mais importante. Voltando para o MSX, temos um emulador de MSX baseado no Raspberry Pi Pico. Este é mais um emulador baseado em microcontrolador. Para quem acompanha os vídeos do canal, eu fiz um vídeo de montagem de uma placa com emulador de ZX Spectrum para Raspberry Pi Pico. O projeto é aberto no GitHub e os recursos do emulador estão aqui nesta lista. A saída de vídeo é VGA e o áudio tem saída para buzzer, mas eu não recomendo, porque o sinal é modulado por PWM. Então o que eu recomendo é utilizar um pequeno DAC I2S, que vende baratinho na AliExpress. E só dá para ter o som SCC neste emulador com o módulo I2S. O suporte a som SCC, FM pelo DAC I2S é o que um projeto muito famoso, também baseado na Raspberry Pi Pico, cujo nome não vou citar, que também coloca um módulo I2S e um cartucho de MSX com uma Raspberry Pi Pico para ter saída de som. Mas eu não vou dar detalhes do projeto porque tem muita coisa que eu não concordo acontecendo e esse assunto é muito longo. Mas voltando para o emulador, a vantagem não é apenas a qualidade do áudio, mas também porque o emulador suporta o som do chip SCC da Konami. Também temos suporte a gamepad, disquete e entrada para datacorder. Eu acredito que isto foi implementado com a biblioteca Tiny USB, mas eu ainda não verifiquei. Então, para quem gosta de emuladores compilados para microcontroladores, está aí mais uma implementação de computador de 8 bits. A Adafruit acrescenta em sua biblioteca suporte de display Hub 75 para Raspberry Pi 5. Para quem não conhece, displays Hub 75 são relativamente comuns de serem encontrados em grandes cidades, pelo tamanho das telas, que geralmente são utilizadas em outdoors, mas também pela versatilidade de tamanhos, baixo preço e também pela durabilidade. Para quem quiser conhecer melhor, tem um artigo educacional na página do Luxai Labs, de um projeto de controlador de displays Hub 75 utilizando FPGAs, com diagramas, desenhos, explicações e código aberto. Eu também fiz um vídeo de demonstração aqui no canal. Mas voltando à biblioteca, a placa utilizada é a Raspberry Pi 5 ao invés de um microcontrolador ou FPGA. Apesar disso, a interface do controlador foi escrita para as máquinas de estado PIO do chip RP1 de controle de periféricos da Pi 5, que são as mesmas máquinas de estado contidas na RP2040 e na RP2350. Para quem tiver interesse, a Adafruit disponibilizou a biblioteca no GitHub. Mais novidades para quem usa o NextPNR para os FPGAs da Gowin. Lembrando que o suporte a NextPNR Gowin foi descontinuado em 2024. Para o desenvolvimento agora é necessário utilizar o NextPNR Rimba Shell agora. Acredito ter pronunciado o nome corretamente. Tivemos melhorias no uso das primitivas CLK-Div e CLK-Div2 das placas Tang Nano 1K, 4K e 9K. Elas dividem o clock de entrada por uma saída qualquer no caso do CLK-Div, ou por potência de 2, no caso do CLK-Div2. Para quem usa MSX Guaud, saibam que a bitstream do projeto é gerada pelo interpretador Verilog e VHDL proprietário da Gowin, bem como as ferramentas de roteamento e posicionamento dos elementos lógicos escritos. E a maior dificuldade que enfrentamos no projeto foi na implementação da Mega RAM de 2 MB da Guaud, que para alguns FPGAs em particular da Gowin ficou instável. Então este acabou sendo um recurso que quem deu a sorte de pegar um FPGA mais rápido pode utilizar tranquilamente, mas quem não acertou na loteria do silício perdeu esse recurso. De repente, ressintetizando o projeto com NextPNR pode ser uma alternativa. Em agosto do ano passado, a Raspberry Pi Foundation lança o microcontrolador RP2350. Eu fiz um vídeo aqui dele no canal, mas o assunto agora é sobre uma camada ainda mais baixa do que a descrição de lógica digital. Eu faço poucos vídeos sobre manufatura de semicondutores porque eu sei que este é um assunto ainda mais restrito ao público. Estou falando da decisão da Raspberry Pi Foundation em abrir um concurso em oferecer um prêmio para quem encontrasse um dado secreto na memória OTP do chip. Muitos fabricantes acabam optando por promover a segurança em semicondutores pela falta de transparência. O que a Raspberry Pi Foundation está fazendo é uma mudança de paradigma, pelo menos no segmento de microcontroladores, com este tipo de iniciativa, e dando publicidade aos resultados do concurso. O resultado do concurso saiu agora em janeiro de 2025. Eu não vou entrar em detalhes de como o concurso foi promovido, quais foram as vulnerabilidades encontradas ou como os atacantes conseguiram acessar a memória OTP do chip, porque isso deixaria o vídeo longo e este assunto merece um vídeo separado, obviamente se houver interesse da audiência aqui do canal. Este é o fim do vídeo das notícias de hardware do canal. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.